Olá pessoal, não virei sapo por pouco, porque aqui no Rio Grande do Sul não para de chover, muitas regiões já estão alagadas. Rogo as orações dos irmãos, dos inscritos, pelo estado do Rio Grande do Sul e vamos avante. Eu já havia prometido que eu ia fazer um vídeo a respeito da participação do músico pop Justin Bieber. Gente, vamos lá, tá? É assim, ó. Eu sou um formador de opinião, tá? Um influencer e um pastor. Então tem coisas que parecem assim a princípio, sabe, que não combinam muito bem, sabe? Porque influencer com pastor, sabe? Normalmente os pastores influencers, eles são levados fatalmente a enriquecer, buscar enriquecimento, né? Seja lícito ou ilícito, não sei. Eu sei que eles buscam através do conhecimento riquezas e o apóstolo Paulo mesmo diz que aquele que busca riquezas fatalmente cairá em repentina destruição. Então assim, eu acho que o foco da gente, e o nosso foco como pastor, como homem de Deus, não é buscar riquezas, mas sim influenciar positivamente pessoas, trazer pautas para análise do público, para que as pessoas venham meditar sobre aquilo que a gente está falando, ponderar sobre isso, trazer discussão, debate, enfim. Então vamos lá. Eu sou, preste bem atenção, uma pessoa meio excêntrica, tá? Eu confesso isso, né? Porque eu sou pastor, muitos anos de uma denominação conservadora que é a Assembleia de Deus. Não reitero esses pontos por uma questão de autoafirmação ou por orgulho, mas eu sou bacharel em teologia, sou formado em filosofia, sou filiado na CGADB, né? Para quem entende o mínimo de constituição de ministérios, instituições e igrejas, denominações eclesiásticas, sabe que a Assembleia de Deus é a maior e principal denominação do mundo. Os critérios sob os quais eu fui submetido para ser reconhecido pastor, veja bem que eu fui consagrado em 2014, eu fui reconhecido na Convenção Geral em 2023, se não me falha a memória. Então assim, ó, eu não falo isso para me achar, eu falo isso para poder acrescentar um grau de embasamento nas coisas que eu falo. Ou seja, eu não falo bobagem, eu falo com base no conhecimento, na filosofia, na ciência e na Bíblia. E trago conteúdo assim de grande relevância ao público, embora infelizmente não tenha grande alcance, porque os conteúdos que dão grande alcance estão ligados à polêmica ou comédia, piada, coisas assim que não combina comigo, não faz parte, sim, sabe, da minha personalidade. Eu sou uma pessoa introspectiva, sou um homem fechado, eu sou um homem sério, eu sou um homem que eu trago comigo muitas feridas. Posso dizer de mim, não me comparando à pessoa, mas à frase, né? Pois ninguém me inquiete, porque trago em mim as marcas de Cristo. Então eu trago em mim, na minha vida, muitas marcas de frustrações e tristezas e traições e coisas que aconteceram comigo durante essa jornada. Então eu sou um pedaço, se fosse fazer um raio-x da minha alma, estaria cheia de buracos e feridas que estão cicatrizando, umas mais, outras menos, mas eu sou um soldado ferido, em suma, tá? Dito isto, quando a gente está naquela primeira pegada, sabe, do radicalismo e do fanatismo, tudo é demônio, tudo é do Satanás, tudo é do capeta, tudo é do diabo, entendeu? E depois que tu amadurece, estuda, vê as raízes das coisas, você vai... o conhecimento, ele é maravilhoso, porque o conhecimento, ele tira de uma caixa e te mostra o mundo. Mundo no sentido não pejorativo.
Não mundo enquanto sistema corrompido, mas mundo no sentido de conhecimento global de todas as coisas. E eu me considero essa pessoa que estou a caminho, né, de cada vez mais subir degraus no conhecimento. Continuando, nós tivemos aí a Copa, né, recentemente terminou a Copa, houve ali um show, né, digamos assim, de encerramento, se não me falha a memória, aonde o que causou muita polêmica e também bastante glamour, a participação do cantor pop americano Justin Bieber, que é evangélico, que participa de uma denominação, se não me engano, a Hillsongs, né, que é uma denominação que tem bastante polêmica, bastante coisa, e muita polêmica gira em torno de alguns comportamentos pregressos do Justin Bieber. Como, por exemplo, quando ele esteve no Rio de Janeiro fazendo um show que uma menina do job foi lá e fotografou ele dormindo, né, depois da relação sexual e tal. E nessa época ele já estava começando a frequentar igrejas. Só que a gente sabe que a caminhada cristã, ela é uma crescente. Você nunca para de aprender, nunca para de crescer. E o evangelho americano já não é mais o evangelho de Billy Graham. Já não é mais o evangelho de Martin Luther King. Já não é muito menos o evangelho de William Seymour e de Charles Parham. É um evangelho muito mais de Benihim, muito mais desses pastores aí, nada contra o Benihim, né, mas assim, muito mais desse mover, digamos assim, mais church, sabe? Nada contra as church, tá? Admiro muito as churches, o amor que as pessoas têm pelas vidas, digamos assim, a forma amorosa com que eles tratam as pessoas. Fui muitas vezes aqui na Lagoinha, principalmente aqui em Canoas, muito bem tratado, extremamente organizada a igreja. Pastor da Lagoinha aqui de Canoas está de parabéns, porque o trabalho que ele faz é sensacional, em todos os aspectos. A igreja é top de linha, tá? Mas, enfim, nem toda church é uma church, né? E nem toda assembleia é uma assembleia, e nem toda batista é uma batista, e assim se segue, né? Eu acredito assim e costumo ensinar isto, que a igreja é a cara do seu pastor. Se o pastor é um bom pastor, um homem de oração, um homem que tem uma ortodoxia bíblica, um conhecimento de causa, que é um homem dedicado às orações, às buscas espirituais, ele vai transmitir aquela energia, vamos usar esse termo, né? Aquela unção para as pessoas. Justin Bieber não tem acesso a isso. Ele não tem acesso a isso. Ele é simplesmente um jovem milionário, talvez bilionário, não sei, mas milionário com certeza, que explodiu na indústria por ser um rostinho bonito, foi se aprimorando, canta bem, fez sucesso. Não é o meu estilo musical, eu gosto de rock, todo mundo já sabe disso aí, mas eu conheço tudo de música. Quando eu digo tudo, é tudo. Tá? Eu desafio qualquer pessoa a debater comigo sobre a questão da música, a origem da música, tudo, tudo, tudo. Desde lá de Robert Johnson, desde lá de Bill Haley and the Comets, passando por Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, entrando já nessa cena, né, de Jimi Hendrix e Janis Joplin, que Jimi Hendrix e Janis Joplin um pouco antes de Pink Floyd e Led Zeppelin, na onda dos hippies, e passando pelo início do metal, que não era metal, era hard rock, Judas Priest, Iron Maiden, depois entrando no thrash metal, Metallica, Megadeth, Slayer, Venom, que na época não era heavy metal, mas se dizia, né, satanista, depois passando por aquele glamour do hard rock, Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, Skid Row, e depois vindo os estilos mais extremos, que foi o que explodiu o metal no mundo, que aí vem o Creator, Sepultura, Destruction, Sodom, o Slayer, de novo citando aqui Anthrax, a cena americana, a Bay Area, né? E por fim outros estilos mais extremos que são oriundos, né, desses estilos que eu já citei, death metal como Obituary, Morbid Angel, Possessed é considerado o pai do death metal, mas é trash.
A banda Death, que é precursora do Death Metal, né, considerada os pais do Death Metal, embora o Chuck Schneider nunca disse que ele era o pai do Death Metal, né, sempre atribuiu esse título ao Possessed. E aí, por fim, veio depois o Black Metal, com Emperor, Burzum, Mayhem, Darkthrone, Behemoth, Black Death, enfim, vocês já viram que eu sou enciclopédia de música. E não só isso, eu conheço música pop, techno, conheço jazz, conheço blue, conheço tudo que é música, tudo que é estilo musical. E fatalmente conheço Justin Bieber, só para vocês entenderem como que pode eu conhecer Justin Bieber, tá? Conheço. Fato, tá? São muito mais críticas à participação do rapaz nas Olimpíadas cantando um louvor, no meio de todo aquele boom, né, de luzes e flashes e carros e Shakira, Madonna e toda aquela situação, entendeu? Aquilo ali destoou, digamos, sabe, de toda aquela situação, o fato dele cantar um louvor. Aí vem uma situação, tá? A Bíblia diz que os dons de Deus e a dádiva de Deus, ela é sem arrependimento. Tudo aquilo que Deus nos dá em dons, Deus não retira. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, tá? Vamos ponderar. A gente vai fazer aqui vamos fazer um cálculo matemático a nível Einstein, tá? Tipo uma equação matemática quântica, tá? Uh, uh, a Bíblia também diz que muitos chegarão lá no céu e dirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, pregamos tua palavra, profetizamos em teu nome. O profetizar em teu nome pode se enquadrar música também, porque a pessoa que é um instrumento para levar o louvor nem sempre leva uma vida condizente com aquilo que eles cantam. Exemplo, esses ministérios lixo de louvor que tem aqui no Brasil. Cada um mais envolvido com escândalo que o outro, né? Não estou generalizando. A grande maioria é a verdade. Tá? O que não é plágio, que só copia tudo que os americanos fazem, vive enrolado em, diga-se aí, Passamani e companhia, né, em Ministério à Casa, não desabonando a casa, que hoje vive sob a gestão da ex-esposa do Passamani, e outros ministérios, tantos aí de louvor, né, não somente worship, mas também diversas denominações. De Sara Nossa Terra a Deus é Amor. Brasil é lugar de escândalo nas igrejas evangélicas. E o que eu trago aqui à memória e trago aqui à ciência de vocês são alguns fatos. Veja bem, alguns fatos, tá? O que faz um jovem, tá? Não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 20 e poucos anos, que tem tudo na vida, ir num evento ecumênico, porque futebol envolve todas as religiões de todos os países, a cantar um louvor com voz e violão para o mundo inteiro ouvir. Eis a questão. Quem teria coragem de arriscar sua carreira, sua reputação, o seu nome e ainda ser defenestrado pela mídia? Vi uma reportagem da CNN escrito assim, ó: Justin Bieber faz aparição apática em show de encerramento da Copa. Apática, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar, tá? Vou manter o nível, tá bom? 1 bilhão de vezes um Justin Bieber cantando um louvor no estádio, transmitido para o mundo inteiro, do que a Shakira rebolando a bunda dela e fazendo aqueles rituais que ela faz em tudo que é show que ela faz. Inclusive, eu quero fazer um vídeo, eu tô com pouco material sobre isso, né, sobre as danças e sobre os gestos e os sinais na mão, que a Madonna, ela é precursora disso aí. Você sabe que o mundo espiritual, ele tem são várias formas de acesso ao mundo espiritual, né? Tem a Goetia, que são os símbolos que tem em livro, né? O livro, a Goetia, que tem vários símbolos, cada símbolo é uma chave de contato para abrir um portal para um tipo de demônio entrar, tá? Tem o que se chama de egrégora, que é quando se cria uma ambiência espiritual para a manifestação de demônios. Essas danças, invocações,
gestos, entende, com a mão, isso aí são chaves, entendeu? Eu me lembro uma vez que eu tinha uma namorada, né, muitos anos atrás, eu devia ter acho que uns 19, 20 anos, né? Hoje ela até mora no interior, é pedagoga, se não me engano, faz muito tempo que a gente não se fala. A Lisiane. E a Lisiane me contou uma experiência que ela teve no Planeta Atlântida muito interessante. Vocês lembram do Cidade Negra? Aquela banda Cidade Negra? O Tony Garrido, ele era espiritualista, né? É, de religião, estudava Rastafari. Para quem não sabe, Rastafari é uma religião, né? E ela disse para mim que ela teve uma experiência, né, no show do Cidade Negra. Eu não gostava dessas coisas, meu negócio era só metal, sempre foi metal. Então, enfim, não fui. Mas ela foi, né, com uma prima dela, né, e mais o primo dela, se não me engano. E ela me contou a experiência. Ela disse que quando o Tony Garrido foi começar o show, ele fez um gesto que fazia assim com as mãos e ele girava, enquanto ele fazia como se estivesse abrindo uma engrenagem ou uma porta, e ele girava, tá? Nesse momento, a Lisiane disse para mim assim que ela perdeu a consciência dela, ela ficou totalmente fora de si, não estava sob efeito de drogas, não estava sob efeito de álcool, simplesmente ela foi tomada, ela foi incorporada por uma entidade após esse pórtico. Porque o que ele fez? Ele, como um sacerdote que ele é, que eu sei que ele é, né, como Carlinhos Brau e outros, né, Daniela Mercury e outros, ele abriu um pórtico para que aquelas entidades que saíram ali daquele pórtico tomassem a vida das pessoas que ali estavam, tá? E curiosamente, ela que não bebia e nem fazia uso de drogas, ou bebia moderadamente, né? Era aquela namoradinha, sabe? Não tinha assim muita, né? Mas era namoradinha, tá? Então eu acompanhava e sabia que ela não era muito do álcool, coisa, era meio fraca para bebida, aquela coisa toda. Ela começou a desenvolver uma dependência da maconha depois desse acontecimento. Ela disse que ela tinha crises muito grandes de ansiedade, passava mal. Eu acompanhei, ela era uma índia, sabe? E ela ficava com a boca branca, assim, mal, mal. Enquanto não fumava um, que nem diz o ditado, ela não melhorava. Tá? Na época não era cristão, né? Na época era cabelo comprido, roupa preta, aquela coisa toda, entendeu? E então assim, preste bem atenção, tá? Alguém que tem influência para abrir um portal, abre um portal para que muitas pessoas venham ser atingidas diretamente através da música e da invocação e desse portal que é aberto para os demônios possuindo as pessoas. Um rapaz que é um jovem, tá? Já vou entrar na questão do cigarro, só um pouquinho, tá? Usa um espaço, porque veja bem, um estádio é um templo. Milhares de pessoas devotando sua adoração a times é louvor. Cânticos de cantoras e cantores que têm pactos demoníacos é uma egrégora. E ele vem no meio da situação, ele adora a Jesus, canta aleluia e enaltece o nome daquele que é acima de todas as divindades, acima de todas as entidades, acima de todos os deuses com D minúsculo. Pô, pensa bem, pensa bem. Agora eu vou pegar a questão do cigarro, tá? Para mim encerrar o vídeo, tá bom? Dizem, não sei, que ele tem uma fábrica de cigarro de maconha. Não sei se é verdade. A maioria dos músicos, infelizmente, os famosos também, eles usam essa droga, alguns de forma recreativa, totalmente desaconselhável, mas ele está em processo, estamos em processo. Uns com falhas numa área, outros com falha em outras áreas. E a suma da coisa é o 90% do bom ser jogado fora por causa do 10% do ruim. É sobre isso, gente, que eu estou falando. Entende? É pegar o Luciano, tá?
que tem 80%, 90%, 70% de bom e jogar fora por causa de 30% de ruim. É pegar o fulano, o ciclano, o pastor B, o pastor D, o ministério tal, não sei o quê. Gente, ninguém é perfeito. Só teve um perfeito, e o nome dele é Jesus. Nós temos que buscar a perfeição. Aí já é uma outra história. O apóstolo Paulo diz que nós temos que crescer até a medida da estatura do varão perfeito, que é a pessoa de Cristo. Ninguém chega nesse nível. Ou seja, qual o limite do crescimento? Infinito. Qual o ponto de partida? Falha, erro, bebida, remédio, depressão, alucinações, uso de drogas como maconha, por exemplo. Esse é o ponto de partida. E vem todo um processo que a teologia chama, primeiro, quando aceitamos Jesus, redenção. Redenção, porque adoção, perdão. Nós saímos do status, né, de bastardos e viramos filho. Somos adotados. Depois, regeneração, santificação e justificação, por fim, quando nós somos salvos e arrebatados e estamos com o Senhor. Então, muito obrigado por você que me ouviu até agora. Mais uma vez, pessoal, eu insisto, de forma até mesmo chata, sabe? Vocês sabem que eu fiz um podcast, criei um podcast junto com outro parceiro e no final acabou eu tendo que fazer um investimento, né? Que inclusive eu quero aqui trazer voz ao Thiago, né? Que me ofereceu uma oferta generosa, me ajudou com uma oferta, né? E como estava protelando muito a situação que eu tinha para fazer, o uso desse valor, eu acabei investindo, empreitando 8 dias de gravação no estúdio, só que assim, ó, totalmente inviável. Não tinha como fazer, distância daqui gigantesca, cento e poucos reais de Uber, só horários 23 horas, meia-noite, tudo isso eu soube depois. Eu soube depois dessas coisas, entendeu? E pior de tudo, uma vez que eu estava lá, eu é que tive que pagar. Eu fiquei totalmente desonerado. Eu sei que é lamentável isso aí, sabe, pessoal? Mas muito mais para mim, sabe? Porque eu vi que a coisa ia colar, eu vi que o podcast ia acontecer. Mas assim, ó, eu não vou desistir da questão do podcast. Mas eu vou fazer em outro local, em uma outra cidade, possivelmente em um outro estado e com uma outra pessoa, que essa pessoa sim vai ser a pessoa que vai virar a chave dessa questão de podcast comigo. Tá bom, pessoal? Então ajude, o Pix está aí, se inscreva, compartilhe, e que Deus abençoe o Justin Bieber, que Deus abençoe todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.